Como ter fé para finanças e viver na abundância de Deus. Pastor Kenneth Hagin. Muitas pessoas cristãs estão passando por dificuldades financeiras hoje em dia. Elas não conseguem pagar suas contas, não têm dinheiro para investir no reino de Deus e vivem sob o peso da dívida e da escassez. Elas se perguntam por que Deus não as abençoa com prosperidade e abundância, como promete em sua palavra. A resposta é simples. Elas não têm fé para finanças. Elas não entendem que Deus é o seu provedor, que Ele tem um plano para a sua prosperidade e que Ele quer que elas usem a sua prosperidade espiritual para reivindicar as suas bênçãos financeiras. A fé para finanças é a capacidade de crer que Deus é fiel às suas promessas e de agir de acordo com essa crença. É a confiança de que Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. É a certeza de que Deus nos dá o poder de ganhar riquezas para confirmar a sua aliança. Deuteronômio capítulo 8, versículo 18. É a convicção de que Deus nos abençoa para sermos uma bênção. Gênesis capítulo 12, versículo 2. A fé para finanças não é uma atitude egoísta ou gananciosa. Não é buscar as coisas materiais em primeiro lugar, mas buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mateus capítulo 6, versículo 33. Não é amar o dinheiro, mas amar a Deus e ao próximo. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Não é confiar nas riquezas, mas confiar em Deus que nos dá todas as coisas para o nosso usufruto. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. A fé para finanças é uma atitude de gratidão e generosidade. É reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e que devemos honrá-lo com os nossos dízimos e ofertas. Malaquias capítulo 3, versículo 10. É saber que Deus ama ao que dá com alegria e que Ele multiplica a sementeira do que semeia. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 e 7. É entender que Deus nos faz prosperar para que possamos ajudar os necessitados e assim demonstrar o seu amor e a sua glória. 2 Coríntios capítulo 9, versículos 8 ao 11. Como podemos desenvolver a fé para finanças? A Bíblia nos ensina alguns passos. Primeiro, conhecer a vontade de Deus. Precisamos estudar a palavra de Deus e descobrir o que ele diz sobre as finanças. Precisamos renovar a nossa mente com a verdade de que Deus quer que sejamos prósperos e bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. Josué, capítulo 1, versículo 8. 3 João, versículo 2. Como podemos desenvolver a fé para finanças? Segundo passo, confessar a palavra de Deus. Precisamos declarar com a nossa boca o que cremos no nosso coração. Precisamos confessar
as promessas de Deus sobre as nossas finanças e rejeitar toda palavra contrária. Precisamos falar como Abraão, que creu contra a esperança e chamou à existência as coisas que não existiam. Precisamos falar como Davi, que disse: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Salmo 37, versículo 25. Como podemos desenvolver a fé para finanças? Terceiro passo: agir de acordo com a palavra de Deus. Precisamos demonstrar a nossa fé pelas nossas obras. Precisamos obedecer aos princípios bíblicos de finanças, como o trabalho diligente, a honestidade e fidelidade, o planejamento, a economia, o investimento e a doação. Precisamos semear com fé e esperar com paciência a colheita que Deus nos dará. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. O quarto passo para obter a fé para finanças é resistir ao diabo e às circunstâncias. Precisamos estar cientes de que temos um inimigo que quer nos roubar, matar e destruir. João, capítulo 10, versículo 10. Precisamos usar as armas espirituais que Deus nos deu para combater as suas mentiras, tentações e ataques. Efésios, capítulo 6, versículos 10 ao 18. Precisamos também manter a nossa fé diante das situações adversas que possam surgir, sabendo que Deus é maior do que qualquer problema e que Ele fará com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Romanos capítulo 8, versículo 28. Como podemos, então, desenvolver a fé para finanças? Quinto passo: louvar a Deus pelo seu cuidado e provisão. Precisamos cultivar um espírito de adoração e gratidão a Deus por tudo o que Ele tem feito e fará por nós. Precisamos reconhecer que Ele é a fonte de toda bênção e glorificá-lo por sua bondade e fidelidade. Precisamos testemunhar aos outros do seu amor e poder e encorajá-los a confiar nele também. Salmo 34, versículo 1 ao 3. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas, capítulo 3, versículos 1, 3, 14 e 29. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Qual é a maldição da lei? A única maneira de descobrir é voltar à lei. A expressão a lei, conforme é achada no Novo Testamento, usualmente se refere ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia.
quando voltamos a esses livros, a lei, descobrimos que a maldição ou o castigo de quebra da lei de Deus é tríplice: a miséria, a enfermidade e a segunda morte. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8 diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida, que agora é e da que há de ser. Algumas pessoas gostariam de nos levar a crer que não possuímos nenhuma promessa nesta vida, de nenhuma bênção, quer espiritual, quer material. Mas este versículo declara enfaticamente que temos. De conformidade de Deuteronômio capítulo 28, versículos 15 ao 17 e versículos 38 ao 40, a maldição da miséria viria sobre os filhos de Deus se lhe desobedecessem. Era uma maldição que lhes sobreviria porque se deixassem de observar todos os seus mandamentos e seus estatutos, estariam privados de sua proteção. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Filipos, disse: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Todas as suas necessidades incluem as necessidades financeiras, materiais e as demais. Na realidade, nesse capítulo, Paulo está falando a respeito das coisas financeiras e materiais. O próprio Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Estas coisas que serão acrescentadas são coisas materiais da vida: algo para comer, roupas para usar e assim por diante. Algumas pessoas parecem ter a ideia de que se alguém é crente em Deus, cristão, é uma marca de humildade, uma marca de espiritualidade, viver em pobreza e não possuir nada. Acham que devem passar pela vida com chapéu furado, com as solas dos sapatos furadas, com o assento da calça totalmente gasto, sobrevivendo a duras penas. Mas não foi isso que falou Jesus. Ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não disse vos serão tiradas. Ele disse que vos serão acrescentadas. Louvado seja Deus. Amados irmãos e irmãs, Deus quer que tenhamos fé para finanças. Ele quer que vivamos na sua abundância e prosperidade. Ele quer que sejamos cabeça e não cauda, emprestadores e não devedores, ricos e não pobres. Deuteronômio capítulo 28, versículo 12 e versículo 13. Deus quer que sejamos exemplos de sua graça e glória na terra. Mas, para isso, precisamos crer na sua palavra, confessar a sua palavra, agir de acordo com a sua palavra, resistir ao diabo e às circunstâncias e louvar a Deus pelo seu cuidado e provisão. Precisamos, portanto, ter fé para finanças. Que Deus nos abençoe ricamente em nome de Jesus. Amém.